pouquinho que tem a ver com nós como pais. Hoje é o Dia dos Pais e temos essa grande responsabilidade, esse grande privilégio, mas também essa grande responsabilidade. Hoje pela manhã, as crianças homenagearam seus pais e falaram de quão bons eles são, de quanto eles se esforçam e de tudo o bonito que eles fazem e, enfim, com seu carinho fizeram realmente uma manhã muito especial de homenagem aos pais. Mas nessa noite eu gostaria de que nós nos focalicemos um pouquinho, sigamos focalizando-nos nessa responsabilidade. A paternidade é uma das mais sublimes missões da humanidade. Talvez uma das mais complexas, uma das mais difíceis. Ser pai não é uma missão simples, requer preparo, requer avaliação, requer realmente esforço, mas acima de tudo, requer uma total dependência a Deus, de Deus. Para ser pais que possam cumprir com essa sublime missão, realmente requer um compromisso, uma dependência de Deus, porque sozinhos nós como pais não vamos conseguir. Infelizmente, a figura do pai muitas vezes está em baixa ou está em descrédito. Se nós pensarmos um pouco, se avaliarmos um pouco, vamos perceber que a maioria das dificuldades que nós, nos nossos relacionamentos, tivemos ao longo da nossa história, no relacionamento familiar, tem a ver muitas vezes com o nosso pai, não com a mãe. Dificilmente algum filho tem problema com a mãe, mas com o pai, muitas vezes. Com o pai, muitas vezes existem dificuldades, existem diferenças, existem dores. E por isso muitas vezes realmente temos essa dificuldade, porque realmente a paternidade é uma missão realmente difícil que nós devemos cumprir. Na Bíblia, ou melhor, vemos que os homens, não somente na Bíblia, mas na nossa sociedade, muitos homens ganharam muita notoriedade na sociedade, reconhecimentos na sociedade pelos seus êxitos, pelas suas conquistas, enfim, por tudo que eles alcançaram. Mas muitos desses homens que ganharam reconhecimento na sociedade perderam suas famílias. E na Bíblia temos a história, muitas histórias, de pais que falharam na sua missão. E as falhas, as consequências das falhas na vida de seus filhos. E essas lições que temos na Bíblia, é interessante, a Bíblia não oculta nada. A Bíblia não guarda nada. Não mostra somente o bom. Também mostra os erros, as falhas. E vemos muitos homens na Bíblia que cometeram falhas e as tristes consequências que isso trouxe na vida de seus filhos. E eu acho que nós como pais, e aqueles que ainda hão de ser pais, podemos aprender, porque essas falhas também nós podemos cometer. Porque os homens da Bíblia eram homens de carne e osso como nós. Eram pessoas com as mesmas necessidades, as mesmas ambições e sonhos que nós. Por isso, essas falhas podem se repetir nas nossas vidas. E eu acho que também podemos ser alertados para que nós não venhamos a cometer essas falhas. Por exemplo, Davi, este rei, este homem que diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Davi teve boas intenções na criação de seus filhos. Davi realmente teve boas intenções ao formar uma família. Mas o problema é que boas intenções não são suficientes para poder formar uma família, para poder deixar um legado, para poder ser uma bênção para a nossa família. Por exemplo, vemos as boas intenções de Davi quando ele dá o nome a seus filhos. Antigamente, no tempo da Bíblia, no tempo que foi escrito da Bíblia e que relata a história bíblica, os nomes que se davam às pessoas revelavam muito dos sentimentos, das expectativas, dos desejos que o pai esperava desse filho. E vocês vão ver em alguns filhos de Davi, o nome que ele deu, quais eram as intenções, as expectativas,
o que ele desejava, o que ele esperava de seus filhos. Por exemplo, Adonias, que foi um dos filhos de Davi, significa aquele que pertence a Adonai, ou seja, ao Senhor. A expectativa de Davi para seu filho era que esse filho, Adonias, realmente pertença ao Senhor, seja propriedade do Senhor. Salomão, o rei Salomão, o significado do nome é pacífico. Vocês veem a intenção, a expectativa que tinha Davi. O outro filho, Absalão, que significa o pai da paz. Podemos imaginar quais eram as expectativas realmente de Davi ao pôr esses nomes a seus filhos. Mas lamentavelmente, Davi não conseguiu transformar essas expectativas, esses desejos, esses sonhos em uma experiência viva e real na vida de seus filhos. Houve uma falha nos desejos e na vida prática. E essas falhas nós também podemos cometer. Por isso eu falei, não é suficiente boas intenções. Não são suficientes boas intenções. Davi tinha boas intenções, mas ele não foi capaz de transformar suas boas intenções em transformar, digamos, em investimento na vida de seus filhos. Um pai que falha na atenção que deveria dar a seus filhos, cria indivíduos sem referência. Muitas vezes, no caso de Davi, mas muitas vezes nós como pais temos outros afazeres, temos outras responsabilidades. Às vezes pode ser por causa do trabalho, ou pode ser às vezes por outras exigências, ou pode ser por divertimento, as coisas que precisam ser feitas pelo homem, e muitas vezes essas coisas deixamos de fazer o que nós deveríamos fazer, dar atenção, dar prioridade aos nossos filhos ou à nossa família. Por exemplo, Davi tinha muitas esposas, ele teve muitas esposas, e talvez ele estava ocupado para atender essas suas esposas. Ele tinha guerra, ele estava preocupado com seu reino, ele estava preocupado com a extensão do reino de Israel, ele estava construindo palácios e fazendo grandes construções, e talvez ele estava muito ocupado com essas construções que ele tinha que fazer. Mas essas coisas ocuparam o lugar, a atenção que ele deveria dar a seus filhos, e criou filhos sem uma referência moral. Por exemplo, um dos filhos de Davi, chamado Amnão. Este filho, encontramos um relato muito triste, o que aconteceu em 2 Samuel capítulo 13. Amnão sentiu-se atraída pela sua meia-irmã, chamada Tamar, que era filha de Davi, mas de outra mãe. Então, Amnão pediu a Davi que enviasse a sua meia-irmã Tamar até a casa dele e que o servisse comida, porque ele alegou que estava doente. O rei Davi não se preocupou, não deu atenção e enviou a sua filha, a meia-irmã de Tamar, de Amnão, ou seja, Tamar, para que fosse até atender a seu meio-irmão. Quando foi atender a seu meio-irmão, o Amnão o violentou, violentou a sua própria meia-irmã, podemos dizer, trazendo uma desgraça, e depois que o violentou, ele o larga, ou o despreza, dizendo que agora sentia tanto nojo que era maior que a paixão que atraiu ele. Davi não fez nada. O que aconteceu? O irmão de Tamar, Absalão, um filho de Davi, meio-irmão de Amnão, 2 anos mais tarde, mata seu irmão como vingança. Por que aconteceu tudo isso? Porque Davi talvez estava preocupado com outras coisas e não deu atenção que o seu filho, nesse caso Amnão, ou seus outros filhos, precisavam realmente. Por isso é muito importante que nós como os pais não criemos filhos sem referência, sem uma referência ética e moral, simplesmente porque não estamos presentes, ou simplesmente porque não temos tempo para ouvir eles, simplesmente porque não temos tempo para conversar com eles, para nos preocupar pelas coisas que eles realmente importam. Nossos filhos precisam ser amados,
precisam ser compreendidos, precisam ser ouvidos, atendidos. E se eles não tiverem essa atenção dos pais, eles vão procurar em outros lugares. E existem muitos oferecimentos, dando-lhe atenção, dando-lhe carinho, dando-lhe tudo que supostamente vai trazer felicidade. E às vezes os jovens, os adolescentes, as crianças se embarcam em caminhos que não têm nenhuma referência moral. É nossa responsabilidade criar os nossos filhos, essa futura geração com princípios, com valores, respeito. Não podemos deixar para a escola somente isso. É impossível os professores ensinar isso aos filhos. É nossa responsabilidade ensinar bons modais, a importância do trabalho, da honestidade, da moralidade. E a nossa responsabilidade como pais cristãos, acima de tudo, ensinar a nossos filhos a amar a Deus, dar prioridade a Deus, procurar as coisas de Deus. Enquanto nós temos os nossos filhos, temos que ensinar isso, temos que transmitir essa dedicação. Gostaria que nós pudéssemos olhar um vídeo que temos e qual nos revela um pouco que nós como pais, nós possamos sentir identificados com esse vídeo e que nós possamos realmente avaliar e talvez perguntar: que coisas estão ocupando o meu tempo? Que coisas estão fazendo? Será que não tem coisas mais importantes para eu realmente fazer? O que é importante na minha vida? Talvez uma das coisas importantes é dar mais atenção aos nossos filhos. Vamos prestar atenção nesse vídeo, por favor, vamos assistir. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกอย่าทีเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้ผมฉันเห็นแกไปมั่วสุมพวกดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Obrigado. Aqui nos mostra essa história de pai que não passou o tempo que podia ter tido com seu filho. Lamentavelmente, foi ceifado a sua vida e ele não teve o tempo para dar atenção aos nossos filhos. Pai pode falhar por não dar a atenção que deveria dar a seus filhos. E essa falha pode produzir indivíduos sem referência. Pai que falha no exemplo que deveria dar aos filhos, cria possíveis perdedores. Quando vamos na Bíblia e vemos mais um pouco para frente na história do povo de Israel, vemos a Salomão. O rei Salomão foi destacado pela sua sabedoria, mas lamentavelmente, no final da sua vida, ou no decorrer da sua vida, melhor dito, no decorrer da sua vida, Salomão começou a afastar-se das coisas que Deus tinha ordenado para ele fazer. Ele começou a preocupar-se mais com sua glória, com as riquezas, que com as coisas que Deus tinha ordenado para ele fazer. E uma das suas piores falhas foi que ele começou a casar-se com mulheres de nações que eram pagãs, nações que não serviam a Deus, fazendo o contrário a que Deus tinha ordenado para ele fazer. E ao fazer isso, estava provocando um mau exemplo para os seus filhos. Por exemplo, diz a Bíblia que ele possuía 700 esposas,
300 concubinas. Ou seja, uma esposa de Salomão ia ter contato com ele 2 anos e meio depois. Uma vez cada 2 anos e meio. Podia ter um relacionamento. Imaginem o tempo de Salomão investindo na sua riqueza, na sua glória e na atenção dessas mulheres. Que exemplo isso trouxe para seus filhos? Que exemplo foi isso para os filhos que Salomão estava criando? Por isso é muito importante, talvez nós nunca vamos chegar a esse número. Não acredito que nenhum homem vai conseguir, em nosso tempo, chegar a esse número de mulheres. Mas somente uma mulher extra, além do casamento, além da nossa esposa, somente uma, vai trazer a desgraça para a nossa vida, a desgraça para a nossa família, a desgraça para nossos filhos. Um exemplo que nós vamos estar transmitindo para nossas filhas, porque somente uma, temos um escorregão, saímos, e vai ser trágico. Salomão, com seu exemplo de moralidade, ele, lamentavelmente, foi criando um filho, e um dos filhos de Salomão foi o rei Roboão, que o sucedeu no trono. Mas esse rei foi agindo de maneira tão arrogante, tão cruel, tão, assim como se diz, sem ter nenhum pouco de misericórdia para com o povo. O filho do rei Salomão. Em certa oportunidade, as pessoas chegaram, pediram que, por favor, para o rei Roboão, filho de Salomão, pediram, por favor, será que você pode diminuir os impostos? A carga é muito pesada, o povo está sofrendo demais. E esse filho arrogante, o rei diz, não, eu vou aumentar o dobro que meu pai fez, a carga para que vocês aprendam. O que aconteceu? A desintegração do povo de Israel, a divisão do povo de Israel. E o povo de Israel nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque o seu rei arrogante, sem princípios, seguindo talvez o exemplo de seu pai, Salomão, foi realmente algo muito mau. Um exemplo. Digo, lamentavelmente, mas a verdade é que nós estamos ensinando todo o tempo. As 24 horas do dia, os 7 dias da semana, as 4 semanas do mês e os 12 meses do ano. Estamos ensinando com nosso exemplo. E os nossos filhos, lamentavelmente, vão fazer o que nós fazemos, não o que nós dizemos. Eles vão seguir o exemplo. Que exemplo estamos sendo para nossos filhos? Estamos inspirando nossos filhos a ser honestos, trabalhadores, esforçados, carinhosos, respeitosos, serventes a Deus, buscando a Deus? Que exemplo estamos deixando para nossos filhos? É importante que nós avaliemos isso. Um pai que falha no seu papel dentro do lar cria inimigos. Podemos criar próprios inimigos dentro da nossa família. Hoje em dia, muitos dos papéis se têm invertido entre o papel do pai e o filho. Hoje em dia, nas casas, o filho dicta ou diz o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Tem mudado bastante na filosofia da educação, mas tem certas coisas que não podemos mudar, e o pai segue sendo pai, tem que ser pai, e o filho é filho, tem que ser filho. Não podemos fugir dessa responsabilidade. E se nós falhamos em nosso papel como pai, qual é o nosso papel? Criar nossos filhos, amar nossos filhos, mas educá-los com princípios, com valores, com respeito, com amor a Deus, às outras pessoas, trabalhadores, mostrando com nosso exemplo. É nossa responsabilidade. Não podemos deixar às outras pessoas. Não podemos delegar essa responsabilidade a outros, porque vai ser uma falha e vai ser a ruína para nossos filhos e para a nossa vida também, para a nossa família. Lamentavelmente, não podemos fugir dessa responsabilidade. Temos que assumir esse papel e cumprir o nosso papel como pai. Não podemos fugir disso. Davi, preocupado com seu reino, com a extensão de seu reino, a construção de palácios e, enfim, todos os trabalhos, ele não esteve atento
a seus filhos. O que aconteceu com Amnão? O que aconteceu com Absalão? Absalão fez o que fez Absalão? Ele reuniu soldados e começou a guerrear contra seu próprio pai, querendo tirar do trono. Ele queria ser rei, substituir. Então o exército que era fiel a Davi começou a guerrear e Absalão foi morto. E Davi chorou muito, sofreu muito. Mas onde estava Davi quando tinha que estar atento para seu filho Absalão, filho Amnão? Davi teve que ungir urgentemente a pressa Salomão como rei, porque o outro filho, Adonias, queria ocupar o reinado. Então Davi teve que ungir a Salomão rapidamente, porque seu outro filho estava tirando ele. Por quê? Porque Davi falhou no seu papel como pai. Destas falhas de Davi e de tantos outros homens da Bíblia, nós aprendemos que nossos filhos podem ter tudo, mas não podem ficar sem os pais. Os filhos de Davi tinham o reinado, tinham dinheiro, tinham poder, tinham prestígio, tinham status social, enfim, tinham casa, tinham palácio, tinham tudo o que eles precisavam e tudo o que eles queriam. Mas eles não tiveram pai, não tiveram família e por isso falharam, por isso fracassaram. Por quê? Porque tinham tudo, mas o que eles mais precisavam, lamentavelmente, não tiveram. Por isso, que nós possamos aprender, sejamos rei e sejamos pai. Sejamos empresários, mas não esqueçamos de ser pai. Sejamos empregados, mas não esqueçamos de ser pai. Sejamos agricultores, mas não esqueçamos de ser pai. Sejamos pastores, mas não esqueçamos de ser pai. Nossos filhos podem ter tudo, podemos dar educação, tudo, mas não podemos deixar eles sem uma referência e sem pai. E outras coisas que aprendemos é que não podemos transferir nossa responsabilidade. Quando aconteceu o episódio do que o filho Amnão violentou a filha Tamar de Davi, aconteceu esse desastre. E depois, 2 anos mais tarde, Absalão matou o seu irmão como vingança. Depois disso, Absalão foi para outra cidade e lá ficou com sua avó. E Davi não fez nada. Não foi atrás, não foi corrigir, não foi falar, não foi fazer nada. Por 3 anos deixou ele lá. Fugiu da sua responsabilidade. Não assumiu sua responsabilidade. E assim também nós, como pais, não podemos fugir das nossas responsabilidades. Temos que atender, temos que corrigir, temos que disciplinar, temos que amar, temos que nos importar, temos que buscar, temos que ajudar, enfim. Para quem nós estamos, talvez, transferindo nossa responsabilidade? Cuidado para quem estamos transferindo. Pais, não podemos falhar porque o resultado é desastroso. Lamentavelmente muitas vezes não temos outra chance. É uma. E não nascemos com um manual sabendo como fazer. É pela graça e pela misericórdia e a total dependência de Deus. Mas eu gostaria de finalizar inspirando-nos com um exemplo também da Bíblia, de um pai. De um pai que realmente seus filhos puderam imitar. Os filhos podiam ver a esse pai orando, cantando louvores, dando esmola, fazendo o bem, respeitando a sua esposa, dando testemunho da sua fé a seus amigos no trabalho, no lugar em que esteja. Estou falando de Cornélio, que encontramos em Atos de capítulo 10. Diz a Bíblia que Cornélio era um homem que temia a Deus. E ele teve uma visão. E nessa visão ele viu a um homem chamado Pedro. E na visão ele foi assim inspirado, desafiado para que buscasse a Pedro, que se encontrava em outra cidade. Então Cornélio enviou os seus soldados, seus subalternos, e os enviou para que buscassem a Pedro. E Pedro veio até a casa de Cornélio. E o que aconteceu? Pedro pregou do Evangelho, as pessoas que estavam lá aceitaram a Jesus, foram cheios do Espírito Santo e foram batizados.
¿Por quê? Porque Cornélio temia a Deus. Porque Cornélio não transferiu sua responsabilidade. Porque Cornélio buscava a Deus, era obediente a Deus. Cornélio, era responsável por uma guarda de soldados. Ele tinha responsabilidades para soldados, muitos, mas ele não transferiu, não delegou, não se lavou as mãos. Ele assumiu o seu papel e ele foi um exemplo. E o que aconteceu pode acontecer também com nós. Quando nós somos como Cornélio, Deus se manifestará na vida de nossa família e na vida de nossos amigos. Se nós somos como Cornélio, se nos inspiramos em Cornélio e buscamos ao Senhor, Deus se vai manifestar na nossa vida, nossos filhos, nossa família e de nossos amigos. E a glória de Deus se revelará em nossa família. Quantos desejamos que realmente Deus se manifeste na nossa família? Esperamos que a glória de Deus se revele e visite nossas famílias. Mas para isso, nós precisamos assumir nossa responsabilidade. E acima de tudo, não podemos falhar. Mas talvez diz, mas pastor, já falhei. Eu estou falhando. Sempre podemos ainda pedir misericórdia do Senhor e clamar a Deus que nos dê uma oportunidade. Ainda temos vida, ainda estamos com ar, ainda podemos mudar, podemos investir, podemos trabalhar, podemos nos esforçar, ainda. Por isso, enquanto tenhamos tempo, dentro da nossa possibilidade, dependendo de Deus, clamando a Deus, vamos a cumprir o nosso papel. Esse é o nosso desafio e a nossa responsabilidade. Não adianta fugir, é a nossa responsabilidade. Que Deus realmente nos ajude a todos nós. Eu me incluo nisso, pedindo que Deus nos dê da sua graça para que não falhemos, para que não falhemos. Queremos ter nosso momento de intercessão, no qual queremos trazer as nossas necessidades, os nomes, trazer até o altar do Senhor esse momento e pedir que Deus realmente revele a sua graça. Talvez há necessidades, estaremos nesse momento tendo. Peço ao pastor Mário para que ele dirija esse momento. Assim como estamos, vamos a orar. Senhor, o nosso Deus, muito obrigado por esse momento e por esse dia, Senhor, que com alegria podemos celebrar. Te agradecendo pela vida dos pais, pela nossa vida, Senhor. Mas, Senhor, não queremos passar somente vendo e nos alegrando, mas também olhando para dentro de nós, para cada um dentro de nós, Senhor. E nós, como pais, não queremos falhar. Não queremos falhar. Perdoa-nos, Senhor, as vezes que falhamos e dá-nos nova oportunidade para com nossos filhos, com nossa esposa, com a nossa família, com a nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Tratamos hoje do assunto mais sério da sociedade humana. E eu vejo como única e última ilha de resgate e salvação a família. A família que nós podemos tentar formar, tentar manter, tentar unir. Não vamos conseguir tudo, mesmo sendo Salomão e Davi. Mas eu apelo hoje para as misericórdias do Senhor sobre a casa de todos que estão aqui, que se reúnem nesta igreja. Eu espero que daqui a 50 anos, quando a igreja vai formar 105 anos, em setembro, dia 7 de setembro, são 55 anos que vai formar esta igreja. Que possamos ter ainda famílias saudáveis no mundo perverso. Pastor Isaí pregou no programa de rádio, na difusora hoje, que Noé, no meio do mundo mais corrupto, que Deus disse, vou acabar com tudo, e acabou. Mas Noé disse, filho,
as noras, vamos construir a arca. Construíram 100 anos na arca. E quando todos afundaram, a arca se levantou e a família de Noé boiou até que a terra secou. Eu creio, irmãos, que nós podemos ainda fazer algo, uma diferença em nosso mundo. Essa igreja dessa esquina tem uma bênção singular há 55 anos. Começou primeiro na casa da família Tierling, mas depois começou aqui. E nós temos tantos anos. Vamos nos apegar em Deus. Eu quero ler os nomes rapidamente. Rodolfo estava na lista de oração do domingo passado e eu deixei na minha Bíblia. Com isso ele ficou a semana inteira sobre o meu escritório. Rodolfo, Tiderk, René, Vogel, Renata, Pech, Rafael, Ceruti, Rodolfo, Bolsford, Rosemary, Porfírio da Silva, Ralph Bertolucci Neto, Reinoldo Moxfeld, Ruth Tiderk, Renata Marice Ruf, Rubino Stefan. É da maior importância para nós citar os nomes diante dos anjos nos céus e dar a oportunidade a cada pessoa de sair do seu lugar e dizer: Senhor, tenha misericórdia também de mim, da minha família. Não retire a tua bênção sobre as telhas da minha casa. Eu só esperei uma coisa ao chegar para este lugar. Eu disse há muitos anos atrás: Senhor, dá-me só uma fazenda, os meus filhos nas tuas mãos. Eu me senti, Norberto, muito bem ao parar aqui ao seu lado, você terminando a mensagem que tomou a nossa filha. Eu creio que pode haver uma diferença muito grande nessa igreja quando ela vai comemorar 100 anos. Se nós, como famílias, ainda dizemos: pois é nossa família, e dentro da nossa casa, e quem pisa dentro do telhado, lá em casa eu dizia: quem põe o joelho debaixo do meu pé come pão santo, e deve respeitar a santidade de Deus. Diga isso para os seus filhos. Às vezes chorando. O policial mais perigoso da sua casa é você, pai. E o mais responsável, e que tem a arma na cinta, a arma de Deus, não a Bíblia para bater na cabeça do seu filho, mas o amor da arma mais poderosa do mundo, que na cruz morrendo ainda salvou a humanidade. Eu desejo que os pais, talvez a mãe, que tem que fazer o papel de pai também, venham para o altar para buscar a graça a seu desejo, para orar por os seus filhos, se é que o pai não o pode fazer ou não o faz. Mas a oração tem poder, e talvez seus filhos ainda verão os netos dos seus netos servir a Deus. Vamos ter esse nosso momento de intercessão. Eu creio que quando a igreja aqui clama, lá em cima, nós aqui embaixo, o céu se move e muda a história das nossas famílias. E daqui a 100 anos ela será diferente do que teria sido antes de você entrar para esse culto. Deus é misericordioso, é grande em poder e glória, para fazer coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele é poderoso para fazer. Vamos nos colocar de pé enquanto nós cantamos. Aqueles que querem dizer: obrigado, Senhor, pelos meus filhos, por minha família, ou por alguma coisa que Deus fez em sua vida, pare-se com o rosto, talvez em cima, não precisa ser só nos degraus, pode ser aqui para cima, para olhar para o rosto e mostrar seu rosto para os anjos de Deus em gratidão. Se você deseja agradecer, e se você quer pedir, vem aqui, bem próximo ao altar, aqui na frente,
para clamar a Deus. Ele é misericordioso para nos dar o que nós nunca podemos ter. Oração,